Alô pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos entrar aí para mais uma aula aí de rede de computadores. Nós estamos entrando no terceiro módulo, né? Vamos trabalhar com a camada de aplicação. Bom, para essa aula eu preparei algumas coisas, né? A gente faz sempre aquele vínculo com os modelos de referência OSI, modelo TCP/IP. A gente fala um pouquinho da camada de aplicação em termos de introdução, falamos das funções, os paradigmas cliente-servidor e peer-to-peer. Vamos falar aí sobre os principais protocolos da camada de aplicação. Esse é o roteiro que eu preparei para vocês na aula de hoje. Vamos lá, sem mais delongas, vamos começar então falando aí do modelo de referência OSI, né? A gente vem trabalhando de maneira fragmentada por meio de camadas, né? Falamos da camada física, meios de transmissão, falamos da camada de enlace, Ethernet, Wi-Fi, que são os protocolos, falamos do MAC address, né? Que trabalha na camada de enlace. Falamos da camada de rede, fizemos alguns exercícios para entender aí a parte de endereçamento, ICMP, com o comando ping. Falamos aí na aula passada sobre a camada de transporte. Falamos dos principais protocolos da camada de transporte, o DP e o DP. Agora entraremos na camada de aplicação. Bom, a camada de aplicação ela engloba a camada de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. Então ela tem aí essa responsabilidade de abranger essas três camadas representativas do modelo de referência. E na camada no modelo da pilha TCP, a camada de aplicação é a única. A pilha TCP ela traz essa camada como sendo a camada principal de interação com o usuário, ao qual vocês já estão familiarizados com os principais protocolos HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, POP, MAP, SNTP e outros vários tipos de protocolos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um destes para que vocês possam entender um pouquinho melhor aí sobre essa camada. Bom, a camada de aplicação, vocês desculpem que eu tô com alergia no olho aqui, gente. Ela faz partindo aqui do modelo TCP/IP, né, onde que a gente tem as quatro camadas. Ela é a principal camada, então aqui eu fiz um desenho onde que a gente tem a representatividade de todas as interredes ligadas aqui, né? Então eu tenho redes aqui de roteadores ligados em provedores, em data centers especialistas, em estar disponibilizando aplicações. Nesse caso aqui, ó, é um server que está com a camada de aplicação, e aqui eu tenho clientes apontando para essa camada de aplicação. Então a camada de aplicação de cliente comunica com a camada de aplicação de servidores. Independente de meio físico, ok? A camada de aplicação ela tem uma responsabilidade de comunicar a aplicação cliente com a aplicação servidor. Então eu tenho um serviço disponibilizado e eu preciso ter uma aplicação cliente que consuma esse serviço. Esse é o principal objetivo da camada de aplicação. Então, quais são as funções da camada de aplicação? Ela fornece essa interface, né, de programas e a rede. Então, ela fornece a interface entre o programa que vai usar. Então, eu posso desenvolver um software em camada de aplicação que utiliza todos os recursos da rede esse software vai estar na camada de aplicação. Define o protocolo. Então, se eu for fazer um software que vai trabalhar com envio de mensagem, por exemplo, eu posso usar os protocolos SMTP, posso usar POP, posso usar IMAP. Então, para enviar e receber e-mail, eu posso desenvolver uma aplicação que faça esse tipo de trabalho, né?
Ele garante essa formatação e interpretação desses dados. É a camada de aplicação que define essa formatação. Eu posso ter a parte de autenticação e criptografia. Então, é muito comum a gente utilizar esses mecanismos hoje por conta de interceptação de pacote, né? Então, em questões de segurança, a gente usa criptografia e autenticação nos nossos aplicativos. Então, aqui tem um exemplo prático, né? O navegador envia um GET por HTTP ao servidor, o servidor devolve a página HTML para o cliente que pediu isso. Bom, então, camada de aplicação com certeza é um principal motivo da existência das outras camadas. Ou seja, se eu não tivesse um aplicativo disponível para o usuário, para que ele pudesse utilizar, para que ele pudesse manipular os dados que ele queira, seja enviar um e-mail, ou navegar na internet, ou fazer um acesso remoto, ou seja, se eu não tivesse aplicações que permitissem o usuário utilizar essas aplicações por meio dos dispositivos, não faria muito sentido eu ter toda essa infraestrutura por trás. Então, toda a estrutura que está abaixo é para dar sustentabilidade ao ator principal, que é o usuário. O usuário vai usar a aplicação, então a interface de aplicação está disponível por conta da camada que é representada pela camada de aplicação. Ela é a principal responsável por fornecer serviço diretamente para o usuário. Então, essa camada ela tem uma importância significativa e ela tem uma, vamos dizer assim, uma visibilidade para quem está trabalhando com rede, né? Em termos desse paradigma de arquitetura de cliente-servidor, peer-to-peer, é muito mais palpável, né? Bom, aí eu tenho aqui uma arquitetura, né? Como eu falei, a arquitetura da camada de rede, da aplicação de rede, né? Que determina como que você vai organizar os seus sistemas, né? Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma aplicação web, eu vou ter um sistema cliente-servidor, onde que eu vou permitir o usuário, por meio do navegador, acessar o meu aplicativo que está num servidor, disponível por meio de um protocolo HTTP, por exemplo. Mas eu posso, por exemplo, desenvolver um aplicativo que ele vai estar disponível só quando eu startar um protocolo de cliente para cliente, como chamadas, por exemplo, chamadas como stream de vídeos, é muito utilizado por peer-to-peer, BitTorrent para compartilhamento de arquivos. Falando um pouquinho sobre cliente-servidor, né? Esses conceitos para a gente introduzir esses termos que a gente usa, né? Há um hospedeiro sempre em funcionamento, ou seja, se você vai disponibilizar uma aplicação e vai hospedar essa aplicação em um servidor, ele tem que estar funcionando sempre. A gente até costuma dizer, vamos procurar um local onde que ele possibilita eu ter 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, meu servidor tem que estar no ar, porque essa aplicação aqui ela é crítica, ela não pode parar. Então eu tenho sempre que ter um servidor. Esse servidor ele tem que ser visível na internet, ele tem que ser público. Então eu tenho que ter um endereço fixo e bem conhecido, né? Ou seja, nós vamos ter que trabalhar aqui com resolução de nome, então tem todo um aparato aqui por trás disso. Mas é um endereço público, não é um endereço privado. Eu posso fazer com endereço privado dentro da minha rede local? Posso também, não tem problema. Ok? Então vai depender do arranjo que você... Vamos supor que eu esteja num escritório e eu faço uma aplicação e essa aplicação está consumindo a camada de aplicação via HTTP e eu deixo no meu data center lá pequeno, eu deixo lá o meu servidor com a aplicação e as pessoas acessam por meio do IP.
ou mesmo por meio de um nome que eu faço uma resolução de nome em uma rede local, que eu posso fazer isso também. Então esses serviços, independente da topologia, ele pode ser disponibilizado, né? Então o que tem que entender é que o servidor ele vai ser responsável por atender requisições, né, de outros hospedeiros, no caso que são os clientes, que são as aplicações cliente. Então eu sempre vou ter de um lado a aplicação cliente e a aplicação servidor do outro. Bom, os clientes não precisam estar sempre funcionando, mas o servidor sempre tem que estar posto a responder os clientes, então ele tem que estar sempre ligado e disponível. Cliente não se comunica diretamente com o outro, ou seja, cliente-servidor é cliente-servidor, por isso que fala, eu não comunico um cliente com outro cliente, isso já é o peer-to-peer. Uns exemplos de aplicações mais comuns para esse tipo de arquitetura cliente-servidor: Web, FTP, File Transmission Protocol, Telnet, e-mail. Então são protocolos, né, que permite eu ter essa arquitetura, tá? E do outro lado nós temos a outra arquitetura, que é a arquitetura peer-to-peer. Ela diferente do cliente-servidor, os clientes comunicam diretamente uns com os outros, né? Então, diretamente os pares se falam. Então, eles comunicam através de protocolos, ok? Essas são as principais aplicações que existem: a BitTorrent, Skype, aplicação para IPTV. Então esses pares, eles não são de propriedade de um serviço específico, tá? Eles são controlados pelos próprios usuários que têm essas aplicações e que disponibiliza essas aplicações de maneira que os outros possam estar enxergando, tá? Então, assim, o hospedeiro ele pode estar desligado, então não tem garantia nenhuma que você vai chegar lá e vai conseguir baixar um arquivo que vai ser atendido via Skype. Por isso que ele não te dá essa garantia. Então essa é a arquitetura peer-to-peer. Bom, para que a gente possa aplicar alguns conceitos, né, a gente tem que entender os protocolos também. Os protocolos na camada de aplicação, eles fazem parte, né, desse processo todo para que as coisas acontecem, tá? Então define como o processo vai trocar as mensagens entre si, os tipos de mensagens trocadas, né, requisição e resposta, como que isso vai acontecer, tá? Então como que é a sintaxe dessas mensagens, tudo isso é definida pelo protocolo. O protocolo é a linguagem que vai definir como que vai acontecer essa transação aí de cliente-servidor, de peer-to-peer, tá? Quais são os campos que vão ser delimitados. Então todo esse entendimento aí de semântica, tá? As regras, tudo isso quem define são os protocolos. E aí existem aí alguns protocolos. Um exemplo mais prático de um protocolo de camada de aplicação é o HTTP. Nós vamos passar por ele com mais detalhes, mas ele é com certeza o mais conhecido. Tem outros, com certeza, né? Tem vários. Vamos lá, vamos falar sobre isso aqui, ó. Eu coloquei aqui que estão definidos pelo RFCs. O que é esse RFCs? Request for Comments. O RFC nada mais é do que um documento que define regras de como que o protocolo vai trabalhar, né? Então aqui está falando, alguns protocolos na camada de aplicação se devem definir pelo RFC, como o HTTP. Por exemplo, o HTTP ele tem esse código 1.1 que é definido, um protocolo HTTP 1.1, então aqui tem as regras do Hypertext Transfer Protocol. Foi publicado em 1999, né? E descreve detalhadamente o que ocorre, como ocorre, tá? Então o RFC 2616 vai definir o que? Os métodos. Então como que o HTTP vai trabalhar, né? O método GET, o POST, RED,
o put, delete, option, trace, são métodos de resposta, né, de como que eu vou programar, né? Eu posso fazer uma programação via get, via post, e aí eu tenho as mensagens, eu tenho as estruturas de requisições e respostas que vão estar nesses métodos, né? Isso tudo está tudo incluso lá nesse documento do RFC 2616, com os cabeçalhos, o que vai estar no cabeçalho, no corpo. Por isso que é um padrão, né? Aí explica lá o exemplo de resposta, o que vai vir de resposta. Então tem os códigos próprios para determinados tipos de resposta, as conexões persistentes, os cache, tudo isso são definidos aqui no RFC 2616, que nada mais é do que padrões aí para cada tipo de protocolo. Bom, os principais protocolos, suas funções, como eu já falei, o HTTP, HTTPS, entre como os mais conhecidos. Eles estão na porta 80443, serve para vocês trabalharem com aplicações web. O aplicativo típico do lado do cliente são os navegadores. DNS, Domain Name Service, para você resolver nomes de IPs e nome. A porta é a 53, instalado serviços no seu sistema operacional, SMTP. Porta 25, envio de e-mail, servidor de e-mail. POP MAP já é a leitura, 110.143. Aplicativos de cliente, Outlook de e-mail. FTP, SFTP, que são as portas não segura e segura. Transferência de arquivo, FileZilla, existem outros. DHCP 6768, distribui automaticamente os IPs. Os roteadores fazem isso naturalmente, né? Os Wi-Fi, quando você compra, isso já é automático. SSH Internet, para você fazer acesso remoto, você pode usar o terminal. Existem softwares para isso também, que a gente vai fazer prática disso. Ok, então esses aqui são os principais protocolos, suas funções. A gente tem que conhecer tanto eles como as suas portas e como os seus serviços e os seus clientes. E porque nós vamos fazer prática de alguns desses aqui: HTTP, DNS, DHCP, FTP, Telnet. Provavelmente esses nós vamos trabalhar de maneira prática. Bom, vamos falar um pouquinho do HTTPS, o Hypertext Transfer Protocol, né? O que diferencia o HTTP com o HTTPS OS de security. Ele vem com protocolos de criptografia SSL e TLS, para que possa criptografar, ou seja, os dados que chegam via PostGet, eles chegam criptografado e saem criptografado. Então você tem aí uma conexão segura usando HTTPS. Temos aqui ele opera na porta 443, certo? E o HTTP na porta 80. Aqui uma requisição e a resposta que está ok. Eu coloquei só uma imagem para representar o request e response. Não ficou bom não, mas ok. Esse aqui ficou ruim. Deixa eu melhorar isso aqui antes de ir para frente. Bom, o DNS já é o serviço de nome, tá? Domain Name System, que ele serve para a gente converter nomes em IPs em nomes. Existe uma hierarquia que se faz isso, uma hierarquia de hosts que colocam de maneira, vamos dizer assim, existe uma raiz. No mundo inteiro são 13 servidores espalhados pelo mundo, que são os raízes, que como se fossem os pais que entendem que o BR está no lugar, se for da França é ponto .f. Então ele faz um reverso. Então ele começa a entender de trás para frente, né? Então ele fala que ele sabe onde está o BR, ele já sabe que é no Brasil, então ele já foca para os IPs que são destinados ao Brasil. E aí os bancos de dados de bind de DNS vão se comunicando até você estar entendendo quem que é, por exemplo, iftm.edu.br.
ele está no IP tal. Existe um comando, nós vamos fazer daqui a pouco, lslookup, ele faz essa varredura e ele entende o nome. Depois a gente vai entrar até no outro site também, existem sites para checar DNS a partir de uma configuração que você fizer. Bom, protocolo de e-mail, SMTP, ele vai enviar. Então você tem um servidor, envia para o servidor vai hospedar esse e-mail e você pode baixar essa mensagem removendo o servidor com POP, ou você pode sincronizar também usando IMAP. São os 3 protocolos responsáveis por você fazer uma comunicação por e-mail. O FTP, SFTP e SSH já são protocolos para você fazer transferência e acesso remoto, né? Um acesso remoto para você dar uma manutenção no servidor. Até não coloquei o Telnet aqui. O Telnet é uma versão mais antiga, ele faz uma conexão com o servidor. A maioria, por exemplo, dos hosts que estão disponíveis, que você contrata, por exemplo, HostGator, AWS, Hostinger, eu vou passar sobre alguns, né? Eles não já disponibilizam no Telnet mais, até porque o tráfego ele é por texto puro, ele não é criptografado, então eles já tiraram esse serviço de linha, vamos dizer assim, né? O SSH ele faz a mesma coisa que o Telnet, só com criptografia, a mesma coisa com o SFTP e o FTP. Então, o FTP e o Telnet sem segurança, o SFTP e o SSH a gente usa criptografia, que a gente faz via SSH para transferência de arquivos. Isso aqui nós vamos fazer na prática também, tem uma aula específica para isso, para que a gente possa configurar os clientes, configurar o servidor, ver como que funciona, acessar remotamente. Então vai ter um momento específico para isso, tá? Para que a gente possa fazer essa prática legal. Bom, outro protocolo, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ele é famoso protocolo que atribui IPs automaticamente, né? Ele usa a porta 67 do servidor e 68 do cliente, ou seja, essas são 2 portas reservadas, né, para que a gente possa estar utilizando o DHCP. Facilita muito em redes, tanto domésticas como corporativas, para você não, se você não tem a necessidade de fazer identificação de IPs, né, em máquinas, use o DHCP, que aí, por exemplo, muito comum isso quando você tem um notebook que quer conectar numa rede Wi-Fi, você está usando o DHCP, ele está pegando o IP automático aí de algum servidor que esteja disponibilizando para você. É muito comum os servidores DHCP estarem embutidos aí nos roteadores Wi-Fi, né? Existem outros protocolos para a gente trabalhar com gerenciamento de rede, SMMP e o NTP, que faz a parte de sincronização de horários para horas. É isso aí. Então, essa é a parte teórica da aula, né? É um pouco assim, apenas conceitos para que vocês possam entender todos esses conceitos que existem por trás da camada de aplicação. E agora nós vamos fazer alguns comandinhos práticos, né, para que a gente vai inserir nessa prática. Na próxima aula nós vamos só trabalhar de maneira prática, mas a gente vai apenas alguns comandos básicos mesmo, sem entrar aí na configuração do servidor e consumo por meio de aplicação de cliente. Isso vai ficar para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado nessa parte introdutória. Vamos para a parte prática agora.